Hoje é terça-feira, 28 de julho. Este é o Transition Protocol. Trazemos a vocês notícias muito significativas sobre acontecimentos no Oeste Asiático que impactam o mundo inteiro. Essas notícias chegam até nós por meio de pessoas em quem confiamos. Pessoas que confiam a nós a tarefa de levar a vocês nossa audiência global, informações que vocês não receberão em nenhum outro lugar. Certamente não na mídia corporativa e, muito provavelmente, nem na mídia independente, porque eles não têm o acesso que temos a honra e o privilégio de ter. Este é o Transition Protocol. Se vocês gostam do que fazemos, por favor, cliquem no botão de inscrição, acessem o Substack e se tornem membros pagantes para que possamos entregar isso diretamente na caixa de entrada de vocês. Isso também nos apoia. Com essa introdução, gostaria de passar a palavra ao meu querido colega Pepe, que assume a partir daqui. Obrigado, Sr. Zé. Obrigado a todos vocês, a nossa audiência global, que cresce a cada dia. Isso é realmente muito legal da parte de todos vocês. Bem, eu recebi um relatório de inteligência há poucos minutos, então é impossível assimilar essa quantidade de informação em apenas alguns minutos. O que vou fazer com vocês hoje é analisar item por item. Vamos assimilar isso juntos. E o Sr. Zé vai intervir se eu estiver saindo do rumo ou se eu pegar a estrada para o inferno, sem volta. Certo? Então isso é improvável. Improvável. Pepe, unlikely with you. You're a very careful person. Muito improvável, considerando que estamos no meio de uma escalada, talvez com uma saída. Certo. O ponto-chave deste relatório de inteligência é que a guerra agora está se movendo em direção à mesa de negociações. Eu diria, possivelmente voltando à mesa de negociações. E é claro, sob as diretrizes e os imperativos do Irã, não sob os imperativos de Washington. E era isso que estava acontecendo antes de o grande pombo em Mar-a-Lago, Washington, chutar o tabuleiro de xadrez e todas as peças irem parar fora dele. Então vamos ver se não haverá outro grande pombo voltando para chutar o tabuleiro novamente. Mas o tabuleiro de xadrez está de volta, ou está voltando, ainda que provisoriamente. Bem, o fato de o Irã poder ter concordado em continuar as negociações significa apenas uma coisa. E significava apenas uma coisa desde o início. Cumprir os compromissos do Memorando de Entendimento, os 14 pontos. Então, se o Irã voltar, e claro, os mediadores paquistaneses, mais uma vez, se esforçaram ao máximo para trazer o Irã de volta à mesa de negociações, seria para retomar o Memorando de Entendimento de Islamabad, assinado pelos iranianos e assinado por Trump em Versalhes. Portanto, esta não será uma negociação nos termos de Trump. Assim, já começamos a negociar em terreno diplomático firme. Em qualquer negociação diplomática, esse seria o passo lógico. Mas, considerando o outro lado, a volatilidade do outro lado, as vociferações e as postagens dementes, é complicado, porque ele sabe que essa negociação, se recomeçar, não será nos termos dele. E isso fica óbvio pela lista de prioridades dos dois lados. From the list of priorities for both sides. For the Iranians, first of all, para os iranianos, antes de tudo, Hormuz. Este é o novo sistema do Irã e de Omã. Hormuz nunca vai voltar ao status quo anterior ao início da guerra, em 28 de fevereiro. Depois, em segundo lugar, o bloqueio americano tem que ser levantado. Os fundos congelados do Irã e o alívio das sanções têm que estar na mesa e fazem parte do Memorando de Entendimento. Depois de tudo isso, aí começamos a discutir a questão nuclear. Então, o que os americanos querem? Exatamente o oposto, é claro. Eles querem começar com concessões nucleares. Mas esqueçam isso, haverá 0 concessões nucleares do Irã. E isso foi reiterado por todos, de Kalibaf e Arashi a todos os porta-vozes do Ministério das Relações Exteriores, parlamentares, think tanks iranianos, enfim. Esqueça isso. Depois vem as concessões nucleares, a discussão sobre Hormuz e, por fim, o alívio financeiro só depois que o Irã cumprir essas concessões. Então,
já começamos em terreno muito, muito instável. Assim, caberá aos mediadores paquistaneses reduzir a distância entre os dois lados, que ainda é, eu diria, do tamanho do Himalaia, no mínimo. Então é aí que estamos neste momento. Esse é o cerne da questão agora. Portanto, interpretando o relatório de inteligência, a tentativa de Trump de impor uma estrutura que priorize a questão nuclear já nasce morta. Absolutamente correto. E os iranianos sabem disso. Os paquistaneses, tenho certeza, sabem disso. Outros atores do Conselho de Cooperação do Golfo sabem disso. A Rússia e a China sabem disso. Other GCC players know that. Russia and China know that. So, everybody knows why now. Então agora, todo mundo sabe o porquê. E isso foi até admitido publicamente por J.D. Vance. O motivo de haver um memorando de entendimento era ganhar tempo. Eles ganharam tempo. O presidente dos Estados Unidos bombardeou o memorando de entendimento. Então voltaram a bombardear o Irã por 13 dias, se não me engano. E agora estão sendo forçados por circunstâncias que escapam totalmente ao controle deles. Essas circunstâncias foram expostas a Trump na última sexta-feira, em Washington, especialmente por J.D. Vance e pelo general Kenney. Então, podemos supor que os dois adultos na sala, com um QI acima da temperatura ambiente nessa reunião, eram J.D. Vance e o general Kenney, apresentando a gigantesca lista de horrores que aguardavam Trump se ele desencadeasse de novo essa sua chamada campanha de bombardear o Irã até a morte. Sabe, aquela porcaria de sempre. Bombing Iran to death all over again, the usual crap. And of course, for instance, today, E claro, por exemplo, hoje, antes de começar a falar com você, provavelmente isso vai ser publicado esta noite, no horário da Rússia, no horário da Ásia, escrevi uma coluna sobre o Império ficando surdo, mudo e cego. Mais uma vez, lembrando a todos nós as regras de Pinball Wizard. A resposta absolutamente metódica e dolorosamente estratégica do Irã aos ataques americanos está deixando o Império surdo, mudo e cego na Ásia Ocidental. E essa é uma das principais razões pelas quais o presidente dos Estados Unidos está mais ou menos sendo forçado pelas circunstâncias a recorrer mais uma vez a algo que ele sempre desprezou e continuará desprezando: a diplomacia. Então, por enquanto, isto é uma pausa negociada. Está muito longe de ser o início de um acordo. It's very far from the beginning of a settlement. The beginning of a settlement would be the United States starting. O início de um acordo seria os Estados Unidos começarem a cumprir os compromissos do memorando de entendimento. Ainda não chegamos lá. Estamos na fase de uma pausa negociada. Então, o fato de o Irã ter aceitado voltar a algum tipo de negociação não traz seus princípios. Pelo contrário, eles sempre disseram, especialmente por meio de Ararti, toda vez que Ararti fala em público, nós nunca abandonamos a diplomacia. Mas a diplomacia é mútua e envolve respeito mútuo. Se houver respeito mútuo, é claro que queremos uma solução diplomática. E ao mesmo tempo estamos com o dedo no gatilho, porque sabemos com quem estamos lidando. Mais uma vez, todos os envolvidos sabem disso. Não apenas os iranianos, mas também os paquistaneses, os catarianos, os omanenses, a Rússia, a China, todo mundo sabe disso. A Turquia, quem você quiser mencionar. Everybody knows about this. Turkey, you name it. And of course, Iran never refused negotiations. E é claro, o Irã nunca recusou negociações. O Irã recusa negociações sob uma agenda ditada por Washington. Mais uma vez, isso foi reiterado repetidamente pelos setores militares e políticos do Irã. Então, sobre o trabalho pesado, isso é bastante interessante. Trata-se do canal paquistanês que esteve operando, eu diria, 24 horas por dia, 7 dias por semana, nos últimos dias. Certo, Sr. Zé. Certo. Totalmente certo. O ministro do Interior, Mohsin Naqvi, como todos sabemos porque discutimos isso aqui no Transition Protocol, visitou Teherã na semana passada e visitou Teherã novamente. Desculpe. Estou pensando na delegação iraniana que visitou Islamabad. Não. Mohsin Naqvi visitou Teherã nos dias 25 e 26 de julho, 3 dias atrás. E é isso mesmo. Nos dias 25 e 26 de julho, ele esteve em Teherã, conversando com todo mundo que importa. Certo? Yes. Sim. Pepe,
Só me permitam 30 segundos nesta parte, porque estou lendo isso apenas pela segunda vez em 10 minutos. Naqvi levou uma comunicação pessoal do Marechal de Campo, Assim Munir, para o Ayatollah Sayed Mojtaba Khamenei. Isso é muito, muito importante, porque esse é um canal que já existe, de comunicação direta entre Munir e o líder Mojtaba. E também houve uma mensagem separada para o primeiro-ministro Shehbaz Sharif. Shehbaz Sharif costuma manter contato com Ghalibaf e Arakchi, e Naqvi também se reuniu com Arakchi e com o ministro do Interior, Eskandar Momeni. Mais uma vez, os mais altos níveis dos governos iraniano e paquistanês continuam conversando literalmente sem parar. Obviamente porque, afinal, os paquistaneses estão mediando esse possível retorno ao memorando de entendimento. Sr. Zé, quer acrescentar algo até aqui? Mr. Z, you want to add something so far? Yes, I just would like to clarify. Sim, eu só gostaria de esclarecer. Tudo o que você disse está totalmente correto. Eu só queria acrescentar que houve uma delegação, até onde sabemos. Alguns membros graduados do gabinete de Vance acompanharam outros americanos, inclusive americanos que estão na região, para ter uma reunião privada com Assim Munir, antes de Assim Munir escrever a carta ao líder. Quando foi isso? Segundo as informações que temos, foi no dia 26 ou no dia 25, não sei a data exata, mas foi em um desses dias que essa delegação... No último fim de semana. Sim. E esse foi o gatilho para a carta privada de Assim Munir, entregue em mãos a Mojtaba Khamenei. Entregue em mãos, sim, e depois levado para... So the Americans first came, met with Assim Munir. According to our information, they said we are willing to... Segundo as nossas informações, eles disseram: estamos dispostos a pausar os bombardeios. Estamos dispostos a voltar à mesa de negociações, a conversar com bom senso. Vocês poderiam, por favor, trazer os iranianos de volta à mesa de negociações? Poderiam fazer isso por nós? Assim Munir então disse: certo, vamos fazer mais uma tentativa, e escreveu uma carta pessoal dirigida ao líder supremo Mojtaba, entregue em mãos a Mojtaba. Depois também se reuniu com Abbas Arakchi, também se reuniu com Ghalibaf, também se reuniu com Eskandar Momeni. E então os iranianos disseram tudo o que você já relatou. Sim, estamos felizes em nos reunir, vamos voltar ao memorando de entendimento. Mas com essa sequência, esse era realmente o esclarecimento que eu queria fazer. That is really the clarification I wanted to make. Thank you. Exactly. And now I'm reading Obrigado. Exatamente. E agora estou lendo esta parte do relatório de inteligência que acabou de confirmar o que você disse. Eles se reuniram. A delegação dos Estados Unidos se reuniu com Munir em Rawalpindi na segunda-feira. Aliás, ontem. Eles se reuniram ontem em Rawalpindi. E tudo aparentemente partiu de Vance. Na verdade, não sabemos, e obviamente os americanos nunca vão dizer, quem elaborou esta nova proposta americana. Se foi o círculo mais próximo de Trump, se foi o círculo mais próximo de Vance, se foi o próprio Vance, não sabemos. O fato é que existe uma espécie de proposta americana, mas como estávamos discutindo desde o início, ela é completamente oposta, na ordem de prioridades, à posição iraniana, que não mudou, certo? E então, certo, vamos às discussões técnicas. Certo, as discussões técnicas estão começando. The technical discussions are starting. Então, isso é muito, muito interessante, porque vai influenciar diretamente o local, caso haja algum tipo de retorno ao memorando de entendimento, ou um memorando substituto, ou um memorando com legendas, ou seja lá o que for. O local será essencial. Se for Islamabad, podemos dizer que basicamente é isso que os iranianos prefeririam. Se for Doha, porque Doha também está envolvida nessas negociações, era uma espécie de compromisso, porque Washington dirá, não queremos Islamabad. Então, Doha talvez seja uma espécie de meio termo entre Washington e Teherã. Se for a Suíça, mais uma vez é isso que os americanos querem. Eles querem transferir essas negociações para o Ocidente. E basicamente já podemos dizer que Teherã vai rejeitar isso. Para Teherã, há essencialmente duas opções, no máximo uma e meia. A primeira opção, voltamos a Islamabad. First option, we go back to Islamabad.
Segundo, talvez, se conseguirmos garantias dos qatarianos, poderia ser Doha, mas esqueça a Europa. Então, o acordo de segurança está sendo implementado. Mas o que não sabemos, mesmo lendo este relatório de inteligência, é que tipo de garantias de segurança os paquistaneses deram ao Irã. Isso ainda é muito uma névoa de guerra. Certo, vou perguntar ao Sr. Zé sobre isso. Mas é claro, isso é condicional, porque nenhum de nós tem como chegar ao cerne da questão. São assuntos de segurança nacional, no mais alto nível, e obviamente não serão vazados. Mas o Paquistão deve ter oferecido garantias de segurança inabaláveis ao Irã para que os iranianos recorressem mais uma vez à sua, eu diria, paciência diplomática secular. Certo, vamos tentar mais uma vez. Por favor, prossiga. Sim, a questão da segurança é realmente importante. Porque antes desta rodada de negociações, quando se falava em voltar à mesa de negociação, quase houve um acordo para que o Paquistão escoltasse fisicamente, com proteção militar, a delegação iraniana até Islamabad. Os americanos chegariam lá, então haveria a rodada de negociações. Isso não aconteceu porque a criança na Casa Branca começou a bombardear. Quer dizer, todo mundo sabe disso. Então, aquelas negociações foram por água abaixo. Agora, segundo a nossa apuração, as informações que temos são as seguintes. Irã e Paquistão preferem Islamabad. Se isso acontecer, entra em vigor o mesmo acordo de sempre. Os militares paquistaneses escoltam fisicamente a equipe de negociação até Islamabad e fornecem todo tipo de garantia de segurança, porque são capazes de fazer isso em Islamabad. E tudo transcorre muito bem. Pelo que entendemos, os americanos querem ir para a Suíça. Mais uma vez, esta é a nossa apuração neste momento, uma apuração bastante séria. Os serviços de inteligência estão cientes de planos israelenses para apoiar essa. Nós já falamos sobre isso em programas anteriores. Sim. Então o Paquistão ainda acredita que seja esse o caso. O Irã acredita que seja esse o caso. Portanto, se eles forem para a Suíça, o Paquistão está preparado para oferecer a máxima proteção. Isso inclui proteção da Força Aérea, inclui aeronaves AWACS no ar e inclui a Suíça declarar uma zona de exclusão aérea. Quer dizer, como aconteceu da última vez. Exatamente. Da última vez foi assim. Foi uma operação conjunta de segurança entre Suíça e Paquistão. Correto. Seria a mesma coisa. E ninguém que esteja ouvindo nossa transmissão deve ter qualquer dúvida de que a cada segundo enquanto isso estiver em andamento, haverá um esforço dos israelenses, incluindo os sionistas, para fazer tudo ao seu alcance para descarrilar isso. Mas, esperemos, o bebê na Casa Branca tenha aprendido uma lição e perceba que descarrilar isso não é realmente uma boa opção. Certo, obrigado, Sr. Zé. Este é um dos meus temas favoritos, a linguagem. Há algo nesse relatório de inteligência que é fascinante. Do jeito que eu vejo, temos que observar de perto como os iranianos podem mudar sua linguagem daqui para frente. Em vez de negar negociações, que é essencialmente o que eles vinham dizendo, até ontem ou hoje cedo, se começarmos a ver expressões como consultas indiretas, eu adoro isso, discussões sobre um marco, conversas de implementação, entendimentos técnicos. Exatamente. Porque isso pode ser eufemístico, mas se baseia em algumas verdades e em alguns passos práticos. Até agora, não ouvimos isso vindo de Teherã, mas é possível que comecemos a ouvir a partir de hoje. E diálogo, quando se trata dos americanos, esqueça. Mas o Irã mantém um diálogo muito constante e sólido com os parceiros, com os paquistaneses, os omanenses, os qatarianos e assim por diante. É claro que esses mediadores, Paquistão, Omã e Catar, nessa ordem, estão tentando preparar o terreno para a possibilidade de o Irã voltar à mesa de negociações. E claro, não apenas dizer mais uma vez,
quando começarem os gritos do outro lado do Atlântico. Não, tentamos mais uma vez. É absolutamente sem esperança. Que é o que qualquer pessoa em sã consciência faria. Which is what anybody in their sane conscience would do. But, of course, because Iran controls the... Mas é claro, como o Irã controla o relógio, o Irã dita o ritmo de tudo. Não só no Estreito de Hormuz, mas especialmente na sua resposta, antes desta pausa atual, aos ataques americanos, que foi uma destruição sistemática de toda a infraestrutura do CENTCOM na Ásia Ocidental. É algo impressionante de se assistir de fato. Isso será estudado por academias militares no futuro, especialmente por academias militares em todo o sul global. Isso já está sendo estudado na Rússia, como eu conversava com amigos russos ontem e hoje. E até o presidente Putin agora está fazendo referências diretas à estratégia de mosaico descentralizado das Forças Armadas iranianas. Então, outro ponto fundamental. Certo, talvez mais adiante, essa é uma possibilidade fascinante. Suponhamos que, do nada, nos próximos dias, o Marechal de Campo Azim Munir embarque num avião para ir a algum lugar. Isso vai nos dizer que houve algum progresso, certo? Especialmente se Munir fizer uma viagem aos Estados Unidos. Estamos muito, muito longe disso. Mas é uma possibilidade concreta. Então esta é a sequência no momento. E claro, ela mudou em comparação com a semana passada. Na semana passada, estávamos no meio dessa escalada e todo mundo estava absolutamente aterrorizado com a possibilidade de algo acontecer antes do fim de semana. Não aconteceu. Há essa pausa dos americanos depois daquela reunião fatídica de sexta-feira em Washington, em que algumas pessoas, mais uma vez, com QI acima de 50, tentaram colocar algum juízo na cabeça do presidente dos Estados Unidos. E mais uma vez, temos confirmação direta do fator mais óbvio de toda esta guerra. Isto tudo é sobre o Estreito de Hormuz. Porque desde o início, mais uma vez, temos de repetir o óbvio. Desde o início, esta nunca foi uma guerra relacionada ao dossiê nuclear iraniano. Foi uma guerra por um ponto de estrangulamento do petróleo. Foi uma guerra pelo petróleo. Foi uma guerra pelo controle de um corredor de conectividade e de um ponto de estrangulamento do petróleo, como parte da desestabilização e da mudança de regime no Irã. E essa é a política americana, independentemente de quem esteja no poder na Casa Branca. Agora temos um presidente que pensa em petróleo acima de tudo. Como todos sabemos, tudo degringolou. Então o desespero por parte do governo Trump, e especialmente das pessoas que realmente mandam nos Estados Unidos, as verdadeiras elites que controlam o país, é que eles simplesmente não podem se dar ao luxo de perder o Estreito de Hormuz. E como pretendem fazer isso? Tentaram de tudo. Nada funciona. Bloqueio, não bloqueio, bombardeios e assim por diante. Mesmo que continuem bombardeando, não vão conseguir fazer o Estreito de Hormuz voltar ao status quo. E o Irã, lentamente, às vezes nem tão lentamente assim, mas com certeza, e com sua resposta aos ataques americanos, vem dizendo basicamente a mesma coisa. O fator mais importante é resolver o novo status do Estreito de Hormuz. Todo o resto será uma consequência em termos diplomáticos. E o Estreito de Hormuz nunca voltará ao status quo anterior. Então, desde o início, e no mais alto nível, a dicotomia entre as duas posições e o choque total entre elas são absolutamente cristalinos. Existe alguma mediação capaz de preencher essa lacuna? Não, não existe. Portanto, mais cedo ou mais tarde, um dos lados vai ceder. E sabemos com certeza, por nossas interações como analistas com o lado iraniano, pelas conversas que temos e pelas fontes de que dispomos, que o Irã nunca vai ceder, porque esta é uma guerra existencial para o Irã. Então, a questão é, como o governo Trump vai recuar? E qual será a narrativa que eles vão apresentar à opinião pública interna dos Estados Unidos e ao mundo em geral para explicar que, certo, é isso, alcançamos todos os nossos objetivos, estamos saindo?
Mesmo que façam isso, e quando fizerem, se fizerem, será a prova total, especialmente para o sul global, da derrota estratégica do Império Americano. É por isso que o que está em jogo é tão alto. Os iranianos entendem isso ao centímetro. O mesmo centímetro que agora é usado graças à sua integração ao sistema russo de interferência eletrônica de Murmansk e ao satélite chinês Beidou. Quando atingem um alvo dos Estados Unidos na Ásia Ocidental, agora tem precisão de centímetros. É por isso que o que está em jogo é tão alto. Pelo menos agora, considerando essa pausa, considerando onde estamos neste momento e os termos básicos deste relatório de inteligência, a mensagem é basicamente esta. Estamos assegurando a todos que vejam, a via diplomática voltou aos trilhos. Vamos ver até onde ela vai. Pelo menos há um vislumbre de esperança de que possa haver ao menos o começo de algo diplomático. Mas todos nós precisamos ser muito cautelosos. Portanto, não estamos fazendo previsões. Estamos apenas dizendo a todos vocês, vejam, há uma janela de oportunidade. Muito pequena, mas ela existe. E ela se estende ao longo desta semana. Sr. Zé, por favor. Mr. Z, please. Bem, tudo que você disse está completa e totalmente correto, de acordo com a nossa apuração. Até onde sabemos, isso vem de uma fonte impecável. Caso contrário, não traríamos isso para este canal. Não compartilharíamos com a nossa audiência. Eu só gostaria de acrescentar um pequeno esclarecimento. Nada de novo, mas um esclarecimento ao que você acabou de dizer. Pelo que entendo, houve uma reunião entre o general Kane e J.D. Vance, com a criança no meio, na Casa Branca. Wherever the teeth in the English slide embrace like war, Borsarim Caribbees. Na última sexta-feira, falamos sobre. E eles o convenceram de que não temos outra opção a não ser simplesmente voltar à mesa de negociações. Não temos opção nenhuma. E o que influenciou muito foi a precisão letal. A precisão letal. Eu mesmo recebi informações de pessoas que entendem dos mísseis iranianos, que atingiam seus alvos e destruíam completamente aquilo que atingiam. Então, o bebê deu, eu acho, um sinal positivo ao esforço do Sr. Vance. E houve uma reunião no quartel-general das Forças Armadas paquistanesas. Isso é muito significativo. Não aconteceu na casa do primeiro-ministro. Ontem em Rawalpindi. Sim, na segunda-feira em Islamabad, não em Islamabad. Na segunda-feira em Rawalpindi. Segunda-feira em Rawalpindi, algo muito importante, onde aconteceu a reunião com Asim Munir, e o canal diplomático foi reativado e os bombardeios foram interrompidos. Então eu diria que um raio de sol realmente significativo entrou nesse cenário muito sombrio e desolador que estamos testemunhando. E se isso continuar, podemos ter esperança de que nos próximos dias, não em um futuro muito distante, mas nos próximos dias, haverá outros desdobramentos significativos. E se a reunião acontecer em Islamabad, será mais rápido. E veremos, esperamos, de dedos cruzados o fim desse pesadelo. E isso terá resultado em uma derrota estratégica, conhecida por todos, independentemente dos protestos veementes da criança pequena. Certo. Obrigado, Sr. Zé. Então, para concluir e dar a todos vocês o ponto principal da nossa discussão, eu tentei digerir um relatório de inteligência muito recente e ir direto aos pontos centrais. Então, qual é o ponto principal? Essencialmente, é que o Irã concordou. O Irã disse aos paquistaneses que concorda, em princípio, em voltar ao processo do memorando de entendimento. Portanto, isso não tem nada a ver com, os mulás estão ligando, querem fazer um acordo. Besteira. Essa não é a história. A história é esta. E é claro, a volta deles ao processo está condicionada às prioridades deles em termos de negociação, não às prioridades de Washington. E o que isso significa na prática? Voltar ao memorando de entendimento tal como foi assinado por Washington e Teherã. Os 14 pontos. E a sequência desses 14 pontos é muito clara.
First of all, with the end of all wars. Antes de tudo, com o fim de todas as guerras. E isso também implica o fim da guerra de Israel contra o Líbano. Se esses compromissos não forem cumpridos, e eles já foram assinados pelo presidente dos Estados Unidos, mais uma vez, essa pequena janela de oportunidade diplomática diante de nós vai desaparecer em questão de horas. É por isso que todos precisam estar atentos ao que isso implica. E, ao mesmo tempo, isso não é uma panaceia, não é uma solução para todos os problemas atuais. Muito pelo contrário. Porque sabemos, mais uma vez, que o Irã está ganhando tempo. Agora temos, para todos os efeitos práticos, o bombardeio de instalações petrolíferas da Arábia Saudita em Abqaiq, Jizan e até mesmo Yanbu. Temos, basicamente, petróleo saudita que não consegue passar pelo Mar Vermelho, pelo Estreito de Bab el-Mandab, do Mar Vermelho, até os clientes na Ásia. Se for para o norte e seguir pela rota oeste, os custos são absolutamente horríveis. A Lloyds não está segurando ninguém para navegar no Mar Vermelho. O Cazaquistão está exportando metade do que normalmente exporta. E no meio de tudo isso, temos o preço do petróleo caindo. Todo mundo sabe que isso é manipulação. Logicamente, isso é impossível. Então, o desespero dos suspeitos de sempre é: precisamos conter isso antes que tudo exploda. Não há petróleo. Não há quantidades significativas de petróleo indo para lugar nenhum. Então, isso é imensamente complicado. So this is immensely complicated. So when we cross that with the depletion of the strategic petroleum. Então, quando cruzamos isso com o esgotamento da reserva estratégica de petróleo, quando cruzamos isso com o esgotamento de tudo que os americanos usam em termos de armamentos, literalmente. E isso foi explicado a Trump nessa reunião da última sexta-feira em Washington, provavelmente pelo general Kane, em detalhes, com gráficos, com números, para que Trump entenda. Então, sabe, o relógio está praticamente chegando ao limite. A data-chave é meados de agosto, que está literalmente logo ali. Portanto, nos próximos 10 dias, mais ou menos, os americanos precisam fazer algo para pelo menos conter o desastre. E isso seria, é claro, começar a cumprir seus compromissos no memorando de entendimento. Isso vai acontecer? Ninguém está apostando nisso. Mas mais uma vez há uma oportunidade minúscula pela frente. Sr. Z, quer concluir? Mr. Z, you want to wrap it up? Quero encerrar dizendo que tudo o que você falou é respaldado por pessoas em quem confiamos, não só para nos trazer as informações de inteligência que reportamos, mas também para verificar que esses fatos sejam tão precisos quanto humanamente possível, antes de os apresentarmos a qualquer pessoa. E acreditamos que é assim que as coisas estão neste momento. Amanhã estaremos de volta, também com nosso querido amigo e colega Larry. Nós três traremos uma atualização. Esperamos que positiva, esperamos que mostre um avanço rumo a esse acordo negociado que está em curso. Um ponto adicional que eu gostaria de acrescentar a tudo o que dissemos é que Catar, Paquistão e Omã chegaram a um entendimento sobre como administrar o Estreito de Hormuz. Não vai haver divergência entre Omã e Irã nesse ponto. Isso não vai ser usado pelos americanos para dividir os dois. Eu entendo que essa parte das negociações está indo muito bem. Então estaremos de volta amanhã. Nós três vamos trazer uma atualização, esperamos que mais detalhada, porque essa informação chegou até nós literalmente há poucas horas e foi repassada para nós pouco antes de começarmos a transmissão. Se você gosta do que fazemos, por favor, nos apoie assinando o canal, clicando no botão de curtir e acessando nosso Substack, se quiser receber tudo isso na sua caixa de entrada todas as segundas-feiras. $5 por mês, uma taxa bem pequena, isso vai nos ajudar muito. Então amanhã estaremos de volta. Passo para você, Pepe, para as considerações finais. Não, é isso. Pepe, for closing remarks. No, that's it. Thanks, Mr. Z. Thanks, everybody. And yes, Obrigado, Sr. Zé. Obrigado a todos. E sim, amanhã nós três. E da minha parte, quero ter alguns minutos para tentar explicar essa fusão, que era inevitável, porque é a mesma guerra. A guerra na Ucrânia, por procuração, entre os Estados Unidos e a Rússia,
E a guerra dos Estados Unidos contra o Irã, agora que a Ucrânia entrou na guerra contra o Irã. Obrigado. Sim, também tenho mais informações sobre isso, mas isso ficou em segundo plano diante de tudo que acabamos de dizer. Muito obrigado. Falaremos sobre isso amanhã. Tchau. Bye bye.